Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, eu quero te louvar pela vida do pastor Luiz. Este homem de Deus, ó Pai, que o Senhor tem levantado neste local, e que o Senhor o conduza nesta manhã. Que ele seja ministro do Senhor nas nossas vidas nesta manhã. Deus, que nós possamos ouvir do Senhor a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos aprender, ó Pai, nesta manhã coisas novas. Nós abençoamos a sua vida, a sua família e seu ministério. Liberamos a palavra do Senhor na vida dele. E te pedimos, ó Pai, ser conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Você já deu a paz do Senhor para quem está do seu lado e você ainda não cumprimentou. Fala, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Você dá uma viradinha para quem está atrás também. Fala, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Se tem uma coisa que eu gosto, que eu gostei da minha igreja, e que eu vim de outro lugar, foi da paz do Senhor. Amém? E esse tema da escola dominical, ele é extremamente importante, interessante e atual. Nós vamos falar sobre algo que muitas vezes a igreja foge de abordar, que é a questão de jogos e a questão de vícios. Ou seja, qual é a minha postura como cristão verdadeiro, alguém que vive debaixo do senhorio do Espírito Santo? O que eu devo fazer? O que a palavra de Deus me traz como substrato para eu enfrentar essa situação? E quais são os valores que verdadeiramente estão por trás dessas práticas? O nosso objetivo é trazer para você essa conscientização nessa manhã. Eu coloquei ali uma ilustração. Devo elogiar minha esposa, a pastora Lívia, né? Ela que fez toda a parte do layout, né? Ela falou assim, meu bem, está muito sem graça. Ela acabou assim com o meu... Porque ela disse que eu estava muito sem inspiração, ela ficou lá uma boa parte fazendo e tal, e ela começou a ilustrar. Eu não sei se você está vendo ali, a gente tem uma daquelas bolas de sorteio, a gente tem uma pessoa jogando videogame, e a gente tem aqui embaixo o pessoal apostando dinheiro. Bom, objetivos da nossa lição. A gente deve diferenciar jogos saudáveis e outros que não são saudáveis e que são perniciosos, destrutivos e que vão te absorvendo, vão te conquistando e vão te tirar daquilo que Deus tem. Essa semana nós tivemos um programa. Quem aqui sabe que a nossa igreja tem um programa todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia, né? Essa semana, não sei se o pastor Samuel viu, na sexta-feira nós falamos sobre idolatria. E nós tivemos um pastor da Igreja Batista, parece que do Morumbi, do Rio de Janeiro, muito interessante. Ele trouxe uma definição muito forte sobre idolatria, eu nunca tinha pensado. Idolatria é colocar a sua expectativa em algo que não pode satisfazer essa expectativa que você tem. E os jogos e os vícios são uma forma de idolatria, porque eles tomam o lugar de Deus na nossa vida. Eles nos tiram a presença de Deus, nos subtraem dos princípios de Deus. E eu coloco a minha expectativa nesses jogos e nesses vícios. Quem entendeu, diga amém. Então, essa é uma forma interessante de eu viver uma idolatria, ou seja, de eu viver uma expectativa de algo que não pode me trazer o que eu espero. Então, eu separo jogos saudáveis e outros perniciosos. E, principalmente, a gente entender qual que é a motivação dos jogos de azar. O que está por trás? E sempre a gente vê a questão do egoísmo e da ganância. É algo que o ser humano alimenta de maneira muito forte. Mostrar que os vícios são pecaminosos e eles querem o quê? Escravizar. Você e eu, conforme Jesus fala, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E Jesus também fala que quando a gente conhece a verdade traz o quê? Libertação.
Então, o conhecimento da verdade. Eu gostei muito dessa lição, elogio o pastor Carlos, a pastor Salmo, porque essa lição procura tratar a igreja dentro de um contexto de temas que a gente tem que enfrentar e tem que ver o que a Bíblia fala. Então, esse é um tema que muitas vezes a gente não enfrenta. Eu achei muito legal, muito interessante. Outro que eu diria que é o melhor dos nossos objetivos: fazer uma reflexão sobre a sua realidade. Será que você precisa mudar? Pastor, o senhor está falando que eu estou viciado. Meu irmão, o vício, nós vamos ver essa definição e você vai ver que ela é muito complicada. Olha a definição de vício que nós construímos aí, que a gente retira da revista. É um hábito o quê? Nocivo à vida física, moral, social e espiritual do indivíduo. Vejam como essa definição é muito larga, e ela pode trazer hoje sobre a tua vida uma percepção de algo que você não entendeu ainda e que é um vício. Uma coisa pode ser um vício ou não. É errado eu gostar de futebol? Não. Mas se o futebol começar a tomar na minha vida um espaço que vai tirar Deus, eu estou viciado? Estou. Você pode ser alguém que tem hábitos na sua vida que te tiram da casa do Senhor. Você pode ser alguém que poderia estar no domingo de manhã, ou na quarta noite, ou na terça noite, ou na segunda tarde, ou seja, tudo aquilo que foi incorporado à sua vida como hábito, e que você não percebeu, mas Deus quer que você tire. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Então, eu queria que você não olhasse para essa lição de hoje como algo que só acontece com o vizinho. Fala para o teu irmão, pode acontecer com você. Fala para ele aí, ó. Eu sei que não é muito bom, mas pode acontecer com você. E a gente quer nessa manhã trazer essa luz, essa direção. Pastor, o senhor quer me chamar de viciado? Eu quero dizer que eu preciso vigiar, porque senão eu posso ser enredado. Amém? Continuando. A motivação do vício, aí eu estou jogando mais no aspecto bem geral, é o lucro. Eu estou tratando mais de jogos de azar nesse momento, né? É um lucro sem esforço e sem mérito. É prática comum na sociedade e, ao fim, acaba por escravizar aqueles que incidem nessa prática. Ao final, ontem eu fiquei curioso de ver quanto que a Caixa Econômica Federal arrecada por ano com loterias. Você sabia que só a Caixa Federal tem 10 tipos de loteria? E que ela arrecada por ano, eu vou mostrar no final, 10 bilhões e 400 milhões de reais. O orçamento do Ministério da Agricultura é 10 bilhões e 500 milhões de reais. O que eu estou querendo te mostrar? É que o vício, o desejo de ser alguém rico, essa semana nós tivemos aí, a quadra, eu não lembro bem o que é, as loterias lotadas de gente, todo mundo indo lá, jogando dinheiro. Isso por quê? Porque as pessoas, elas querem o lucro fácil. Pastor, está errado eu querer ganhar? Não, mas está errado isso ser o fundamento da sua vida. Está errado isso te afastar do desejo de trabalhar, prosperar, como a palavra de Deus diz. Então é uma linha muito fina, é uma linha divisória que o Espírito Santo vai trazer para você. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero colocar para você. A motivação verdadeira é o ganho fácil. E quando a gente ganha fácil, normalmente Provérbios fala que a gente perde fácil. Perfeito? E aqui, algo interessante. O desejo de ser melhor do que os outros. Aquele que domina pelo dinheiro e pelo poder. Eu não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, teve um cara que ganhou na loteria, um Miron, lá de Porá. Alguém lembra aqui? Quem lembra disso? Só para eu saber, porque isso é meio antigo. Esse cara ganhou à época, eu não sei, pastor, sabe, eu vi, o cara falou que dava mais de 15 milhões de dólares, convertido à época, eu não sei se isso é verdade. Mas esse cara, a gente tem a família da Lívia lá de perto de Porá, e a gente acompanha um pouquinho. Esse cara,
ele depois, ao cabo de tudo, ele ficou mais pobre do que ele era antes, porque ele ainda ficou devendo. Então eu quero te mostrar que a riqueza, ela tem que vir acompanhada da estrutura emocional, da sabedoria, de um coração que não deposita a sua vida, os seus valores, a sua motivação de viver nela. O dinheiro, ele tem que ser algo que nós dominamos e não aquele a quem nós nos submetemos. Quem entendeu, diga amém. Então esse desejo de ser o cara, ele vem da onde? Ele vem desse, ele quer ser reconhecido porque ele é rico. Outra coisa que traz o vício, o fundamento do vício, é prazer. Fugir da realidade. As pessoas querem alguns momentos em que algo lhes satisfaça. A gente vê, por exemplo, no caso do alcoolismo, a pessoa, ela tem a fixação na bebida como algo que momentaneamente lhe tira a consciência dos problemas e não lhe permite enxergar a sua angústia. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Você não concorda comigo? As pessoas bebem ou as pessoas consomem drogas porque elas querem algo que lhes acene com melhor do que a sua realidade. Ele quer alguma coisa que lhe traga, mesmo que momentaneamente, um prazer que ele não experimenta. Eclesiastes fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Isso é fortíssimo. Ter a eternidade no coração nos dá um sentimento de vazio, e só pode ser preenchido por quem, meu irmão? Presença de Deus. Você, quando foi formado, Deus colocou no seu coração um espaço que só pode ser preenchido por Deus. E se você tentar preencher esse vazio com dinheiro e poder, você é um candidato ao fim de grandes celebridades. Como é que morreu o Michael Jackson? Como é que morreu a Whitney Houston? Como é que morreu o Elvis Presley? Como é que morreu esse cara que era dessa banda famosa aí morreu esses dias? Como é que é o nome? O Chorão. Eles tinham dinheiro, eles eram famosos. Você acha que quem é rico é feliz? Então, veja as famílias destruídas pelas drogas que são de pessoas ricas. Eu não estou querendo falar mal contra o dinheiro. O que eu estou querendo dizer é que quem tem que dar sentido à sua vida é Jesus Cristo. Repita comigo: a minha vida está centrada em Jesus Cristo. Continuando. Nos vícios, as pessoas são dominadas pela vontade de jogar. Bingo, loteria, jogo do bicho. E por práticas variadas como alcoolismo, tabagismo, glutonaria, internet e etc. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria tocar um pouquinho nessa questão da glutonaria, depois eu vou falar. Hoje, quem mata mais a gente somos nós mesmos. Meu irmão, você domina ou você é dominado? E a gente, como crente, tem mania de querer dizer o seguinte: eu não bebo. É verdade. Beber é ruim? É. Comer de maneira desmedida é ruim? Tanto quanto. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Então eu estou tratando de algo muito forte e que nós temos que cuidar. Eu, há um ano atrás, tem mais de um ano, né, meu amor? Eu tomei um susto. Quem já tomou susto e foi no médico aqui? Ninguém, só eu. Aquela que você passa mal, você vai no médico, o médico te examina de para cima e para baixo e te dá aquela descompostura. Quem já levou descompostura de médico aqui? Que os médicos fecham os ouvidos, né? E eu resolvi tomar uma atitude da minha vida, porque eu vi que eu não estava valorizando o tempo. Quem aqui é templo do Espírito, diga aleluia. Então isso eu queria que você pensasse. Ou seja, você domina ou você é dominado. Quando você é dominado, meu irmão, é porque as coisas têm que melhorar. Eu estou falando isso aqui, meu irmão, não é para te dar bronca, é para me colocar do seu lado, porque eu sinto as mesmas dificuldades que você.
Fala para o seu irmão, nós estamos aqui para nos ajudar. Fala para quem está do seu lado. Amém? Outra coisa importante é o seguinte: eu preciso distinguir esportes, jogos com o fim de lazer ou exercício físico, que são classificados como esportes, e os jogos de sorte que demandam apenas ganho ou perda de bens. O fundamento é absolutamente diferente. Você consegue pensar nisso? Quem gosta de jogo baseado em sorte, ele está única e exclusivamente ao sabor do acaso. E é isso que nós devemos evitar. E é esse que é o objetivo nosso, falar para você nessa manhã. Alguns textos bíblicos que são trazidos dentro da lição, que eu gostaria que você olhasse e pensasse neles comigo. Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós fomos criados para sermos livres. O que Paulo fala aqui é que a própria natureza geme esperando o momento em que Jesus vai voltar e vai restaurar a ordem anterior à queda do homem. A queda do homem abriu na própria natureza um espaço de destruição. E o que Paulo fala é que quando Jesus voltar, ele vai restaurar a situação que havia antes. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E tem mais dois textos que eu achei legal. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros com amor. É o que eu estou tentando falar para você. Nós estamos aqui para nos ajudar, nos edificar e nos motivarmos mutuamente, porque você e eu temos dificuldades, você e eu temos problemas, e nós na igreja encontramos a ajuda para a gente crescer. Repete comigo: na casa do Senhor eu encontro ajuda. Fala para quem está do seu lado: eu preciso de você, meu irmão. É você mesmo. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Você já imaginou, se nós não nos conhecêssemos aqui, seria muito ruim. E a cada dia nós vamos nos vinculando e nós vamos nos ajudando. Amém? E por último, esse texto de Gálatas 5:23, ali fala sobre os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ô frutozinho difícil da gente colher. Quem concorda comigo, diga amém. Porque esse domínio próprio, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. O domínio próprio trabalha no relacionamento, quando você ouve alguma coisa que não te agrada. O domínio próprio trabalha no momento em que você tem vontade de tomar 2 litros de Coca-Cola. Quem já teve esse desejo só pisca os olhos, né? Eu pegava, quando eu era menino, e a questão cultural é interessante, quando eu era menino eu lembro direitinho, o meu prazer, meu pai me dava dinheiro para lanchar, e eu às vezes não gastava, aí eu jogava bola à tarde, quando eu chegava de jogar bola, era mais ou menos 6 horas, eu morava pertinho assim da esquina, e na esquina eu comprava uma Coca-Cola litro, e o meu sonho era, eu preparava um copo com limão e gelo, eu tomava, eu tinha 13, 14 anos, eu tomava 1 litro de coca, mas assim, numa facilidade que você não acredita. Você entende o que eu estou falando? Então, essas questões são questões que a gente tem que pensar, porque são engraçadas, né? Fala, meu irmão. O vício, a gente tem que fugir dele, ele nos destrói. Nós vamos falar nisso agora. Tudo que você fica escravo, né? Nós vamos tratar disso, tá bom? A gente aqui não vai querer dizer o que é errado, o que não, nossa preocupação aqui não é te condenar, mas é te fazer pensar, porque o Espírito Santo vai revelar para você, né? Nós não estamos aqui para impregnar você de regra, pode isso, não pode aquilo, isso, não, nós queremos que você vá além disso, né? Quem aqui entende o que eu estou falando, diga amém. Então vamos lá.
Característica do vício, o que ele traz? Euforia. Tomar minha Coca-Cola com limão era uma delícia, né? Era um momento desejado. Só que ele é momentâneo. Depois, você fica escravo. A pessoa fica dominada pelo desejo e não consegue se conter. Tem uma experiência... Pois é, pastora, até essa semana a Amanda esteve com a gente, né? A Amanda, que todo mundo sabe, é filha do pastor Salmo, da pastora Cássia. E nós falamos no programa na hora do almoço sobre alimentação saudável. Aí eu fiquei triste, viu, meu irmão? Porque eu pensei assim, eu estou tomando só refrigerante diet. E ela bateu no meu fígado. Ela falou assim, não faz bem de jeito nenhum. E foi duro, mas eu achei interessante. O que a gente quer é que a gente faça a nossa forma de viver dominando e determinando, e não sendo levado sem o conhecimento, tá certo? Então a gente tem euforia e prazer no momento, e depois a gente não consegue ficar sem aquilo, tá certo? Jogos que são considerados positivos, eles trazem benefícios para a saúde física e mental de quem pratica. Aí você tem a questão do raciocínio e habilidades específicas, tá? Isso aí é algo salutar, desde que isso não se torne o Deus da sua vida. É muito comum a gente aconselhar casais, pastor Ivo está aqui, né, pastor? O marido joga bola 6 vezes por semana. Aí ele pergunta assim, pastor, será que eu estou jogando muito? Eu falo, meu irmão, o que você acha, né? Se eu jogar 6 vezes e a sua esposa se sentir bem, e você estiver dando atenção para ela, você pode jogar até 18. Você entende o que eu falo ou não, meu irmão? Não sei o que. Eu falei, olha, se você der conta de jogar bola 6 vezes, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa e trabalhar, parabéns. Só que isso, como é que é, pastora? Dá carinho para a esposa. Então, se a sua esposa está se sentindo satisfeita, beleza. Agora, se você joga a bola uma vez por semana e sua vida está uma draga, então você tem que tomar cuidado. O que você está fazendo? Então, o problema é quando eu coloco alguma coisa fora de uma ordem de prioridades que Deus estabeleceu. O que eu tenho que viver na minha vida são valores, e esses valores se expressam em decisões objetivas. Por exemplo, minha esposa está passando mal. Eu não vou chegar para ela e falar, meu bem, você aguenta firme aí que eu vou ali no culto, e daqui a pouco eu volto para te levar no hospital. O que ela vai pensar, meu irmão? Não, ela vai querer até separar de mim. Falar, meu bem, eu estou aqui passando mal, quem que eu tenho que levar primeiro no hospital? Qual que é mais importante nesse momento, a Lívia ou a igreja? Não, eu vou cuidar dela. Agora eu estou em casa, né? Aí está lá, aí vai passar um filme que eu não vejo há 5 anos, né? Você pode gravar, você pode falar, não, eu quero ver ao vivo, eu não vou no culto. Aí a conversa muda, né, meu irmão? Então essas questões a gente vai mostrar. Aí é gabinete, o pastor da casa está oferecendo aqui, né? Então a gente vai mostrando o que é importante na nossa vida. A gente expressa os nossos valores através de quê? Das nossas atitudes, tá? Diga. Pedalada. Pastora, então exatamente, quer dizer, é idolatria, você colocar expectativa no que não pode, né? Vamos lá. Jogos que prejudicam, eles sempre têm o foco no acaso. Ou você ganha ou você perde, inclusive dinheiro. E a pessoa vai se beneficiar apenas do acaso. A história do homem, ela é marcada pela atração por esses jogos. Meu irmão, vou contar um segredo para você, não fica zangado. Mas a gente não presta. A natureza humana é ruim mesmo. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, nós tendemos a chafurdar no pecado. É aquela história que a gente já ouviu várias vezes. Se você pegar um porco, tirar do chiqueiro, der um banho nele, passar perfume francês e deixar a porta do chiqueiro aberta, para onde é que o porco vai? Para a lama. E a nossa natureza sem Jesus é desse jeitinho. E a gente tem que ter humildade e consciência disso. Porque nós precisamos
lutar contra nós mesmos. Meu irmão, o grande servo de Deus, o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, a grande serva de Deus, é aquela que sabe que a sua natureza não presta. E que todos os dias o Espírito Santo precisa ter espaço para mudar a minha vida. Eu faço uma comparação muito engraçada. Quando eu era menino, eu saía de casa cedo para pegar o ônibus, e tinha uma casa perto da minha, eu saía meio com sono, sabe? E tinha uma casa que tinha um cachorro, e esse cachorro, ele era amarrado numa coleira, e a dona da casa deixava um arame, que esse cachorro era preso, ele corria tudinho, e todas as vezes que eu via meio dormindo, esse cachorro latia, e eu tomava um susto terrível. Aí na hora que eu passava, ele ia correndo até o limite, que não podia fazer nada. Você tem que botar todo dia para a sua natureza esse limite. Você tem que todo dia falar assim: daqui você não passa. Fala para o teu irmão: cuida da tua velha natureza, meu irmão, que ela faz mal, ela destrói. Vamos lá. Então o homem, ele sempre gostou de jogos de azar, sempre teve prazer, fascínio nisso. A gente tem hoje nos Estados Unidos, né, na região lá de Las Vegas, é o templo desse tipo de prática. E é uma região de extrema prostituição, droga, tudo o que não presta em Las Vegas é mais forte. Porque Satanás, ele dá o banquete completo. Satanás, ele é muito inteligente, né? Ele oferece tudo e te deixa morto, destruído, acabado. Na Bíblia a gente tem algumas indicações sobre decisões importantes que eram tomadas mediante a sorte. O que se entendia é que quando o povo de Deus se reunia e eles oravam, Deus manifestava a vontade dele através dessa maneira. E a gente tem, por exemplo, a herança das tribos. Até o pastor Roberto leu no início, né, quando eles fizeram esse sorteio. Os turnos sacerdotais, eles eram sorteados, né? A escolha do novo apóstolo, conforme o pastor Roberto colocou. Havia o Urim e o Tumim, que eles eram, o sacerdote tinha no seu peito um lugar que ele tinha umas pedras, e de acordo com a pedra que era tirada, eles tomavam a decisão. O que a gente depreende disso tudo, meu irmão? Isso foi instituído por Deus naquele contexto, naquele momento. O que a gente tem hoje como guia da nossa vida? O Espírito Santo. Então, hoje nós temos a revelação. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para julgar. Porque, como eu disse, esse assunto é um tema complexo. O que para mim pode ser um vício, para você pode não ser, não é? Então, cuidado para dizer assim, ó, isso é errado, isso é certo. Vamos entender o contexto, vamos perceber o que aquilo está acarretando, porque senão eu vou ser aquela pessoa que só bate e não compreende a dificuldade. Você só gosta de andar, meu irmão, com quem te compreende. Não que você vai ser alguém que é complacente com o erro do outro, mas você tem que oferecer para aquela pessoa a oportunidade dela mudar. E é por isso que nós estamos aqui a cada dia, amém? Porque nós acreditamos que Deus não desiste de nós. Repita comigo: Deus não desiste de mim. Então o Espírito Santo está aí, meu irmão, para trazer revelação. O que é que está por trás dos jogos de azar? Desejo de ganho fácil sem esforço, já falei. Aí que o segundo aí é uma pessoa orando. Você sabe o que os jogos de azar trazem como consequência natural? Nós passamos a colocar a nossa expectativa fora de Deus. Você consegue entender isso, meu irmão? A gente passa a sonhar em ganhar na Mega Sena, na quina da Loto, na Lotomania, e as pessoas, elas não trabalham, elas não se esforçam, elas não entendem que a nossa vida é construída para e passo cada dia, e que ao fim da minha vida, se eu tiver constância, disciplina, eu serei abençoado.
Então, isso é um valor bíblico que Deus claramente coloca para mim. Eu preciso entender. Quando eu fico focado nos jogos de azar, eu fico de que maneira? Eu esqueço de Deus. Meu querido, por que deixa eu te falar algo muito forte que eu ouvi uma vez. Deus, muitas vezes, não te deixa ter, porque você vai se lambuzar. Eu sei de uma história interessante. Meu pai era pastor de uma igreja, lá no Rio de Janeiro, um lugar na Baixada Fluminense, extremamente violento, mas uma igreja abençoada. Havia um irmão que era pobre de maré. Ele tinha dificuldade financeira, mas ele era fiel a Deus. E esse cara, para ir na igreja, era um sacrifício danado, porque ele tinha uma família grande e ele ia de ônibus. E ele não media esforços para estar na igreja. Beleza, glória a Deus. Esse senhor foi prosperando, e ele falava: meu sonho é ter um carro. E ele teve um carro. Ele ia, quando estava chovendo, ele ia na igreja. Ele chegou um tempo que ele ia de bicicleta. Resumindo a história, quando ele alcançou e teve o carro, ele parou de ter aquela fome de ir na igreja. Aí a gente perguntou: meu irmão, e aí? Nossa, pastor, estava tão cansado. Meu irmão, ele ia de ônibus, ele saía 1 hora antes de casa, de carro ele saía 15 minutos. Quando ele ia de ônibus, ele não ficava cansado, ele tinha motivação. Quando ele tinha carro, ele começou a achar difícil, faltando 15 minutos sair de casa. Você entende o que eu quero te dizer? Eu preciso ter aquilo que não me rouba da presença de Deus. Se for para eu cair, eu não quero. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Você, para ter, você tem que ter estrutura. Isso é igual um prédio. Se eu pegar um prédio e fizer sem que ele tenha um estaqueamento, sem que ele tenha um fundamento sólido, o que vai acontecer com o prédio? Ele cai. Se você tiver do dia para a noite o que você quer, você pode desabar, meu irmão. Cuidado. Por isso que a vida dessas pessoas é uma vida que é tomada de maneira esquisita. Mas vejam bem, a gente tem aí no mundo esses jogadores de futebol, que nós não temos nada contra, mas são meninos que às vezes 17, 18 anos, na maior pobreza, moram na favela. Depois, o cara vai ganhar 200 mil reais por mês, e o que acontece? Droga, prostituição. O caso do Bruno, que matou a menina, o caso do Adriano, que é centroavante, que foi centroavante do Flamengo. Os caras, eles saíram da absoluta miséria para a glória, para os píncaros da glória. Eu vi uma entrevista do Adriano, ele ganhava 9 milhões de euros por ano, dá 27 milhões, um cara que morava lá na favela da Vila Cruzeiro, mas ele não tinha o quê? Estrutura. Você entende o que eu estou falando? Eu não estou querendo dizer que você tem que ficar pobre não, meu irmão. O que eu estou querendo te dizer é que para ter, você precisa ter estrutura. Quem entendeu o que eu estou falando, diga amém. Será que se todos os seus desejos se realizassem hoje, você vinha no culto à noite? Né? Vamos pensar um pouquinho, né, pastor? A pessoa passa a ser idólatra e se torna vítima de uma ambição desmedida. Conduz ao empobrecimento. A pessoa perde tudo que ela tem e ela acha que vai ganhar na próxima. Se ele for dominado, não. O crente pode ser rico? Pode. O que o dinheiro não pode ser é ser o seu Deus, né? Essa aqui é a questão. Aí que você vai ter que ter temor. O problema não é o dinheiro, o problema é amor ao dinheiro, né? Paulo fala lá. E você, quando vive debaixo desses vícios, você vive em ambiente de confusão, ambiente de jogatina. Isso aí é bem típico. Diferença de hábito e vício. Aí vamos lá. Hábito, prática regular com disciplina que traz benefícios. Vício é um hábito prejudicial. Podem até mesmo ser considerados lícitos pela lei humana, mas não convém. A questão não é o que é legal e o que não é legal. É o que o Espírito Santo tem para mim e para você como cristão. Quem concorda, diga amém, né? Essa aqui é a grande questão.
Pastor, isso é certo ou é errado? O que você acha? Quando a gente pensa, quando a gente amadurece, a gente consegue ver melhor. Eu não posso receber tudo feito, porque aí eu não vou nem pensar. A Bíblia não fala de forma direta sobre vícios como fumo ou jogos de azar. Entendemos que Paulo fala indiretamente desse tema que está relacionado com o prazer na carne. A Bíblia não fala assim, não fumeis, né? Não jogueis. Uma vez eu vi o cara falando assim, pastor, não está escrito na Bíblia que não pode fumar, que não pode beber. Falei, não está mesmo. Lá fala, não vos embriagueis com vinho. É errado beber? Eu posso, o que eu entendo? Eu, por prática, Luiz Antônio, decidi que eu não devo beber. Por uma postura, por uma decisão minha. Agora está escrito lá na Bíblia, beber é pecado? Não está. Está escrito na Bíblia que fumar é pecado? Não. Agora, dentro da nossa vida existem questões culturais que a gente não pode ignorar, que essas questões vão trazer um mau testemunho para mim. Então, se alguém te ver fumando, o que vai acontecer? Aquela pessoa ali é a imagem do fumo a quem não é crente. Então você está causando o quê? Escândalo. Está escrito na Bíblia que é proibido fumar? Não. Você entende o que eu falei ou não, meu irmão? Então eu tenho que entender que existe um contexto cultural. E que eu, se fizer alguma coisa que é condenada, porque fumar faz tão mal quanto, eu não sei se faz tão mal, estou falando até, posso estar falando besteira, mas comer gordura demais, pode ser que faça tão mal quanto fumar. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? A questão é que tem questões culturais aí, que eu tenho uma imagem diante da sociedade que pode me prejudicar. Então, infelizmente ou felizmente, se eu tiver numa churrascaria comendo para sair pelos olhos, ninguém vai ficar escandalizado. Mas se eu estiver fumando, todo mundo vai ficar escandalizado. Né? Então são questões para a gente pensar. É para você ver como é que Jesus ele é muito mais complexo e muito mais profundo do que regrinhas que a gente coloca para as pessoas. Ser cristão é muito mais do que colocar regrinha. Ser cristão, meu irmão, é viver debaixo da revelação. Isso exige dependência diária, tá certo? Vamos continuar. Alguns tipos de vício, tabagismo. O que o cigarro traz? A dependência química. Ele traz algo que em algumas pessoas é muito forte, que é até o aspecto financeiro. Hoje até, graças a Deus, né, a mídia tem sido avessa ao cigarro. Né? Então parece que hoje a gente está conseguindo mudar essa cultura. No meu tempo de jovem, o mais chique que existia era para um menino de 11 anos botar um cigarro na mão. Era o status. Pastor Carlos é mais ou menos da minha idade, né, pastor? Não, desculpa, né? Mas eu não sei se você viveu esse contexto. No meu tempo, eu lembro quando eu estava na quinta série, os meninos que eram tidos os bambambam, os contestadores, tudo de cigarro. Hoje eu acho que essa realidade talvez não seja assim. Mas o tabagismo é algo que tira, e quem ganha pouco, o cara gasta um percentual grande do seu ganho com isso. E a questão também da nicotina, da questão do entupimento das veias, etc. Então, agora, deixa eu te falar, muita gente eu conheço, e as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Ela se converte, e ela não consegue largar o cigarro às vezes, no primeiro momento. Isso acontece? Acontece. Se isso acontece com você, peça ajuda. Meu irmão, não tenha vergonha. Nós não estamos aqui para te condenar, nós estamos aqui para te ajudar. Então, vamos caminhar junto, porque às vezes você precisa de ajuda. Não estamos aqui para dizer que nós somos perfeitos, não, nós estamos aqui para estar junto com você no seu sofrimento. Então, é comum pessoas que fumavam e ela quer largar por causa da dependência química, a sensação de prazer. Então, se você quer ajuda, procure. A gente tem aqui, né, pastor Sal, pastor Cássio, a gente tem assistente social, tem gente que trabalha com isso, que é muito legal, tá? O álcool. A questão do álcool é algo interessantíssimo, porque o álcool ele traz
dependência química, e o álcool normalmente está ligado à destruição de família. Porque a pessoa, ela sempre quer fugir da realidade. Quem aqui tem problema, levanta a mão, só para eu saber. Você tem algum tipo de problema? Nossa, tem gente que não tem, pastor Salmo. Vamos chamar aqui na frente, né? Para ver. Todo mundo tem problema. Você sabe como é que as pessoas querem fugir do problema? Muitas vezes, na bebida. Sexta-feira à noite, haja o que houver, né? Até aquela propaganda na televisão, hoje é sexta-feira, as pessoas pensam assim, eu não deixo nada, aliás, eu deixo tudo para tomar a minha bebida. As pessoas querem um momento de descanso, e aí você vai vendo quantas e quantas situações de marido que bebe na rua, chega, bate na mulher, não trabalha, bate nos filhos. Esse ambiente de tragédia com álcool é impressionante. Mas aí cada um sabe da sua situação, meu irmão, né? Não vamos preocupar em ficar condenando, né? Nosso foco aqui não é condenar ninguém, mas olha só, a bebida, no interior, a gente tem um contato com a cidade interior, é impressionante o número de boteco numa cidade desse tamanhozinho. Você passa lá, aquele mundo de homem bebendo, e o cara vai ficando, normalmente, o cara vai começando a andar com gente que não quer mais trabalhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a bebida é um atrativo, e que se não for cuidado, pode te levar à destruição da sua vida financeira, da sua família. A gente tem que tomar muito cuidado. Amém, meu irmão? E principalmente ajudar as pessoas. Meu irmão, você não foi colocado nesse mundo para jogar pedra. Você foi colocado nesse mundo para tentar ajudar. A função da igreja é essa, meu irmão. Cuidado. A glutonaria, né? Quando eu penso em glutonaria, eu penso lá em Paulo falando sobre o domínio próprio. Você consegue. Esses dias foi interessante. Eu passei um tempo da minha vida que eu não estava jejuando. Ficou uns 6 meses, 8 meses. E eu sempre deixava para jejuar na semana que vem. E eu falei assim, uai, mas eu estou sem força para jejuar? Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a bater nisso. Falei, não, voltei a jejuar. Porque a gente vai ficando escravo da questão da comida. Porque quando a gente se dispõe a dominar, não é fácil. Dominar é exercer autoridade sobre uma situação que você tem vontade de não fazer aquilo. Você precisa ter disciplina, tá certo? E essa questão da glutonaria é algo muito grave. Drogas ilícitas é a maior arma do diabo que domina e que destrói o mundo hoje. Todos os crimes, todos não vou dizer, mas 90% dos crimes hoje estão relacionados com o quê? Tráfico de droga. Olha, Satanás, ele inventou um jeito pesado. Aqui nós temos, né, a Lapidando Tesouros, que é aquela casa de recuperação, a pastora Cássia, o pastor Salmo já tiveram lá. Eles trabalham com recuperação de dependentes químicos. Meu irmão, você impressiona. Você vê o que a pessoa sofrer e não ter força para sair. E nós temos que tomar cuidado, porque você sabe onde é que a droga prolifera? Nas festas dos ricos. Tem muita festinha aqui em Goiânia de gente muito rica, que quando vai chegando mais tarde, a cocaína rola solta. E o cara fala assim para você, não, é só uma experiênciazinha. Meu irmão, isso tem demais da conta. É Satanás querendo uma brecha para entrar e destruir tua vida. Cuidado, isso é no meio do rico, viu, meu querido? Isso é no meio do poderoso, daquele que tem dinheiro com sobra.
Você vai ver a família, os filhos não conseguem trabalhar, não conseguem exercer nenhuma atividade porque são dependentes de drogas. A diferença é que ele é rico. Aí o simples, ele é enredado e ele tem que pagar a droga que ele consome. O que ele faz? Ele começa a roubar, a furtar, a matar, para conseguir dinheiro para bancar o seu vício. No rico ou no pobre, a estratégia de Satanás é clara. O mundo hoje, isso é um problema mundial, os governos estão se mobilizando pela questão da dependência química. Cuidado, foge, porque o acesso hoje a essas drogas é impressionantemente fácil. Impressionantemente fácil. Eu saí ali na rua conversar com os dois, eu consigo trazer cocaína para você daqui a pouquinho. O crack, a cocaína e etc. Jogos de azar. É a questão de alguns que vivem, dependendo e sonhando. E por último, a internet. A internet, ela é algo interessante. Esses dias eu li um livro, eu gostei muito da comparação. Quando Einstein concluiu a tecnologia para fazer a bomba atômica, ele estava pensando numa energia, que é liberada. A motivação de Einstein, quando ele fez a descoberta científica que levou à produção da energia, foi maravilhosa. A internet para nós é algo tremendo. Hoje a gente faz, minha esposa, quando quer fazer um prato diferente, ela entra na internet, Que mulher que faz isso aqui? Levanta a mão assim, Você quer inventar o negócio e tal. Internet é bom demais. Vamos fazer A minha filha esse dia mora em São Paulo, recém-casada. Pai, entra na internet aí. Bom demais. Agora, a internet, quando ela deixa de ser algo que nós dominamos e quando ela passa a nos dominar, ela traz pornografia, pedofilia, homossexualismo. Então, meu querido, a internet tem sido, na vida de alguns, uma destruição. Veja bem como é que a gente tem que viver debaixo do domínio do Espírito Santo. Porque portas abertas na nossa vida, se você não tiver cuidado, você vai virar um baita de um escravo. Por último, eu coloquei aí, a questão da arrecadação da Caixa Econômica Federal, e eu fiquei impressionado como é que o orçamento do Ministério da Agricultura tem a mesma quantia do que a Caixa Federal arrecada com loteria. O brasileiro hoje, ele é incitado, estimulado a ser alguém que vive jogando, porque isso dá muito dinheiro, principalmente para o governo, que fica com mais da metade desse valor, e aí utiliza em alguns programas sociais, etc. Mas é uma forma de te escravizar, de acenar para você, como algo que vai trazer a solução para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria orar com você. Eu queria te fazer um convite. Você que está aqui, você pode até não estar sofrendo com um desses vícios. Mas se você tem alguém na sua família, se você tem algum amigo, que você vê que está sofrendo com isso, que você gostaria de hoje ver a vida dele mudar, eu queria te chamar para você vir aqui na frente. E nós vamos orar agora, para que esse espírito de vício seja repreendido. Se você conhece alguém que tem sofrido com isso, vem aqui na frente. E nós vamos orar agora. E Satanás, essa manhã, ele vai levar uma chapada muito boa. A oração do povo, a oração da igreja, vai trazer hoje. Meu irmão, escute o que eu estou te dizendo. Você, quando chegar em casa, eu queria que você fizesse comigo uma aliança.
Você vai ver milagre na sua casa hoje. Então, o que nós vamos combinar aqui entre nós? Nós vamos orar agora. E os demônios que têm prendido essas pessoas, essa manhã eles vão levar uma carga que eles nunca levaram na vida deles. E depois você vai vir aqui, você vai dar testemunho. Quem se compromete a dar testemunho, levanta a mão. A autoridade, meu irmão, está sobre a igreja. Fecha teus olhos agora. E você vai pensar nessa pessoa que te motivou a vir aqui na frente. E eu vou orar, depois nós vamos repetir junto uma oração. E você vai voltar para o seu lugar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui, Pai, porque Satanás ele tem que sair quando nós ordenamos. Senhor, cada um que veio aqui na frente agora, Pai, ele está sofrendo com algum vício. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno, a igreja ordena, sai agora. Senhor, nós tiramos da mão do diabo, ó Pai. Pai, nós tiramos da mão do diabo aqueles que estão representados aqui agora. Senhor, nós não aceitamos e nós ordenamos, sai, sai, sai. Senhor, teu povo foi criado para triunfar. E nós declaramos que a obra do inferno na área de vícios é destruída, é quebrada. Repita comigo, fala: Senhor Jesus, eu declaro agora sobre a pessoa que eu estou orando, seja liberta agora, em nome de Jesus. Fala: ouça, Satanás, teu tempo chegou ao fim. Aleluia, que Deus te abençoe. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.